Utopia é querer votar certo em quem vai determinar sua segurança. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Em seu livro Democracia, o Deus que Falhou, Hans Hermann Hoppe enfatizou que mesmo que a segurança seja considerada um bem público, ela também está restrita à competição por alocação de recursos escassos com outros bens públicos, com outros órgãos. O que for gasto com segurança não poderá ser gasto com saúde pública ou com infraestrutura e assim por diante. A segurança vai além da prevenção da ordem, da identificação de pessoas e do uso da força. Ela também tem que punir ou produzir provas para que se puna ladrões, estupradores, estelionatários, homicidas, poluidores, genocidas e terroristas. E é aqui que vem um problema central da alocação de recursos para usos concorrentes pelo Estado. Uma organização que não é financiada por contribuições voluntárias nem pela venda de seus produtos, mas por impostos, não tem como decidir com precisão o quanto deve produzir de segurança. O Estado não tem como saber a quantidade de recurso a destinar para cada aspecto da segurança, para onde, para quem e em qual ordem de prioridades. Precisa de novos 100 investigadores ou de um helicóptero com uma equipe tática? 4 patrulheiros ou um delegado? Um posto de perícia médica legista ou um centro de treinamento de tiro? Os policiais merecem um aumento agora? De quanto? As respostas a tais perguntas chegam lentas demais, porque não possuem o medidor correto do grau de satisfação de supostos clientes, o povo, os quais não são os reais clientes. O governo e o Deep State são os verdadeiros clientes da segurança pública. Por não se sujeitar ao critério de lucro e prejuízo, o Estado terá que optar por decisões arbitrárias de cunho político destinadas a agradar a tendência momentânea da elite de cada governo. Isso acarretará a má distribuição e desperdício do dinheiro público. Como resultado, a polícia estatal, e isso também vale para o poder judiciário, prestará um serviço cada vez mais caro aos pagadores de impostos. A polícia estatal não levará a sério o ponto de vista dos consumidores, das vítimas. O que importa são os índices de criminalidade, a redução no número de crimes, sem necessariamente atender à satisfação do cidadão, mas sim gerar estatísticas favoráveis ao governo. O foco não está na vitimologia, mas no direito penal do criminoso em relação ao Estado. É por essas e outras que o cliente da polícia é o próprio governo. O povo é mero produto. Tanto é que várias das apurações feitas pela polícia são crimes sem vítimas, que são aquelas proibições arbitrárias cujo sujeito passivo é um conceito etéreo como a coletividade, a saúde pública, a economia popular, o meio ambiente, o Estado, a administração pública. Assim, por exemplo, uma infração ambiental não é vista sob o ângulo de um indivíduo que sofreu o dano em sua propriedade privada ou em seu corpo. É enxergada como uma agressão a um bem espiritual difuso, o meio ambiente ecologicamente equilibrado. E na mesma toada, a polícia produz vários resultados que não visam a reparação da pessoa agredida. Apreensões de substâncias psicoativas que desagradam a falsa moralidade estatal, cigarro contrabandeado e mercadorias que passaram escondidas na alfândega. Enfim, o importante é fazer números. Se o cidadão for reparado, isso é só um adendo. Deve-se perguntar o que os consumidores querem de forma mais urgente. A resposta universal será a prevenção de crimes graves, isto é, com vítimas. Homicídio, roubo, furtos, estelionato, invasão e dano de propriedade, esbulho possessório, estupro, lesão corporal, entre outros. O povo quer a punição desses criminosos e a restituição do prejuízo material. E é nesse quesito que a polícia estatal no mundo todo é ineficiente, não obstante as dotações orçamentárias sejam maiores ano após ano. Não importa se a avaliação dos consumidores, o cidadão, é positiva ou não.
O Estado nunca pode falir formalmente, ainda que suas dívidas fiquem trilionárias. Ele pode continuar obrigando os consumidores a pagar indistintamente por serviços de péssima qualidade. Eis o porquê de tanta arbitrariedade, abuso de autoridade e lentidão no processo criminal, tanto por parte da polícia quanto do poder judiciário. A apuração e julgamento de tais injustiças, tendo policiais e juízes de um lado e cidadãos do outro, não é feito por um terceiro independente, mas por outros policiais e juízes. No Brasil, temos várias espécies de polícias, mas elas pertencem a dois gêneros: a polícia ostensiva administrativa e a polícia judiciária. Qualquer órgão com o poder de fiscalizar tem o chamado poder de polícia. É o sentido amplo da palavra, que do grego politia quer dizer guardião da polis, cidade. Então, um guarda de trânsito é um guardião da polis. Um fiscal do IBAMA, que tem poder de multar e interditar obras, é um guardião ambiental da polis. Um fiscal da Anvisa é um guardião sanitário da polis. Um policial rodoviário é um guardião dos trajetos que unem várias polis. Um agente de custódia é guardião de presos e, por isso, protetor da polis. Quando se pensa em polícia administrativa, sensu stricto, surge da mente a polícia militar. A PM de cada unidade da federação é guardiã da ordem das polis. As PMs são chamadas de polícia preventiva porque servem para inibir a criminalidade, impedir que a baderna aconteça, garantir a ordem pública. Em seguida, surgem as polícias judiciárias. Elas estão constitucionalmente atribuídas a apurar infrações penais que já ocorreram e causaram lesão, no tempo e no espaço, a bens jurídicos tutelados. Nesse sentido, as polícias judiciárias são responsáveis pela colheita de provas e análise de vínculo de evidências. São classificadas como polícia repressiva, haja vista que levará à punição na esfera penal. Leia-se prisão, restrição de direitos e multa. No Brasil, as duas polícias judiciárias são a Polícia Federal, em âmbito nacional para crimes interestaduais e internacionais, e as polícias civis de cada estado para crimes domésticos. As polícias legislativas, por sua vez, são híbridas administrativa e repressiva. Já que as polícias são do governo, por que deve haver uma militar e outra civil? Não poderia ser uma só polícia com várias atribuições? E por que a gestão tem que ser militar? Não há coerência em um soldado praça ter que lavar banheiro do quartel só porque o oficial quer provar que a hierarquia militar existe. Muito da vida do policial militar, especialmente do soldado, cabo e sargento, é perder tempo com uma série de ritos autoritários que lhe desviam da função, tais como lavar a viatura, dirigir para o oficial, ficar sentado num posto com medo de a supervisão passar lá e não o encontrar no local. Ineficiência pura. Esse excesso de hierarquia pode até funcionar para as Forças Armadas, mas não tem lógica alguma para a polícia urbana. Se a polícia fosse privatizada, faria muito sentido haver várias agências patrulheiras e investigativas privadas competindo entre si. Porém, em não sendo assim, o correto seria unificar as polícias, porque diminuiria o custo do pagador de imposto. A polícia unificada deveria ter 3 pilares. 1. Polícia ostensiva. Ao invés de farda militar, eles usariam uniformes tal como acontece em quase 100% do planeta e como acontece no Brasil com a Polícia Rodoviária Federal, que não é militar. Junte-se também as atribuições dos policiais penais nesse ramo. 2. Polícia investigativa. Os investigadores que eram da Polícia Judiciária. E 3. Polícia técnico-científica, os peritos e médicos legistas, também saídos da Polícia Judiciária. Em adendo, o Sistema Nacional de Trânsito, SNT, e o Corpo de Bombeiros passariam a ser parte da segurança e seus oficiais seriam alocados na Polícia Ostensiva, guardas e bombeiros, na investigativa e na científica, peritos de trânsito e de incêndio, conforme a necessidade. Mas, como aqui impera o lobby militarista, isso nunca vai acontecer. É mais fácil os PMs roubarem as atribuições das já sucateadas polícias civis.
e, com isso, exigirem maiores salários. É o que já está acontecendo. Dito tudo isso, vamos imaginar como seria o caminho gradual da privatização das polícias judiciárias. Se o Brasil se tornasse uma sociedade mais livre, a Polícia Civil poderia convergir inicialmente para uma autarquia. Com isso, ela seria uma pessoa jurídica não subordinada a um governador, mas apenas vinculada ao poder executivo. Garantir-se-ia maior autonomia das investigações. Nenhum diretor da polícia estaria mancomunado com o governador. O cargo do diretor dar-se-ia por eleição, ou mérito, ou qualquer coisa diferente de um político parasitário escolhendo-o para ocupar cargo de confiança. Evoluindo-se, as polícias se transformariam em concessionárias, ou seja, empresas com direito à concessão para prestar o serviço público. Ficou ineficiente? Outra empresa policial ganha a licitação. Nesse ponto, poderia haver 2 ou 3 polícias por município ou estado competindo entre si. Um oligopólio já seria melhor do que o monopólio que temos hoje. A pessoa escolheria em qual delas vai registrar a notícia crime. O ponto é que a eficiência aumentaria. O poder de escolha também. O modelo de polícia judiciária mudaria conforme a necessidade do mercado e não da política. Daí, com o passar do tempo, o mercado assumiria mais atribuições de segurança, como já tem feito timidamente. Por fim, a sociedade abandonaria o modelo de social-democracia para adentrar num sistema econômico de contratos, mercado de juristas, tribunais de arbitragem, além da garantia da secessão individual e da vinculação com governos privados e agências de seguro e segurança pelo livre-arbítrio de cada cidadão e dentro das leis racionais de mercado. O ANCAPistão é viável, sim. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Rods, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!